de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então, veja, a tua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, davam glórias a Deus. Amém? Podemos assentar? Igreja, eu louvo ao Senhor, nosso Deus, por essa oportunidade. E quero compartilhar algo aqui que o Senhor já há alguns dias tem colocado em nosso coração. Essa palavra tão gloriosa. E eu quero compartilhar algumas coisas que antecedem esse texto. A palavra do Senhor é muito clara em dizer para nós, no versículo de número 31, que Jesus está agora se aproximando dos seus últimos dias na terra. E ele compartilha isso com seus discípulos, do sofrimento que ele iria passar, pelo período que ele iria, o momento que ele iria enfrentar. E a Bíblia nos fala que ele está indo agora em direção a Jerusalém. Momento difícil, momento bastante complicado, mas Jesus, ele compartilha isso com os seus discípulos. Ele fala desse momento de agonia, momento que iria se cumprir aí a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele está indo ou subindo para Jerusalém. E a cidade de Jericó era a última cidade onde as pessoas que iam até Jerusalém paravam para fazer ali talvez as suas compras ou abastecer ali os viajantes. Então Jericó era uma cidade bastante conhecida naquela época e muito frequentado pelas pessoas, aquele lugar. E Jesus agora, juntamente com aquele grupo de pessoas, aquela multidão, está indo a caminho de Jerusalém. O texto é muito claro dizer para nós que uma grande multidão seguia Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus ele vai chegar em Jerusalém, dentro desse cenário, dentro dessa situação bastante tensa, complicado, Jesus já fazendo a predição da sua morte, anunciando que ele iria passar pelo sofrimento, que ele iria ser traído, que iria ser crucificado. A Bíblia diz que ele agora entra em Jericó. Ele vai passar por esse lugar. E a Bíblia relata para nós que quando ele entra em Jericó, ele vai se deparar com uma situação, e a Bíblia é muito clara dizer para nós, e Lucas narra a história desse homem, que é tido aqui na Bíblia como o cego de Jericó. E eu quero aqui nessa noite compartilhar uma palavra de Deus para você que está aqui nos ouvindo, e para aqueles também que com certeza irá depois estar assistindo ou ouvindo essa mensagem. Eu quero trazer uma palavra nessa noite sobre oportunidade. Não perca as oportunidades que Deus tem te dado. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser a última oportunidade. Então não perca a oportunidade, porque pode ser ela a última ou a única em que você vai ter. Aliás, quem aqui se lembra de um momento em que você talvez hoje se arrependa dizendo assim: eu tive uma oportunidade e não aproveitei quando tive? Que isso não venha fazer parte da minha história e da sua história, dizer assim: meu Deus, eu tive uma oportunidade e deixei ela passar. Porque tem oportunidade, igreja, que são únicas. Ou você abraça ela, ou senão ela vai embora e não volta mais. Por que eu estou falando isso? Porque aqui é a última vez que Jesus vai passar por Jericó. É a última vez que Jesus vai fazer esse trajeto. É a última vez que Jericó vai ter a oportunidade de receber o Senhor, o Salvador, o Cristo. É a última vez. Quem é que está em Jericó? Um homem que a Bíblia também não menciona nem o seu nome. Só para vocês terem uma ideia da situação. Nem o nome desse homem é citado.
Esse homem está vivendo em uma cidade chamada Jericó, que segundo a Bíblia, é uma cidade amaldiçoada. Isso está lá no livro de Josué, capítulo número 6, se me falha a memória, o verso 24. Uma cidade que foi amaldiçoada e foi deixado muito bem claro que maldito seria quem edificasse ou reedificasse a cidade novamente. Era uma cidade que tinha sobre ela uma grande maldição. Então agora está morando aqui um homem que é cego, que é mendigo e que não tem nome. Até então a Bíblia não cita, a Bíblia diz que ele era cego e mendigo. Então percebe, olha a situação desse homem que está morando, ele mora em uma cidade amaldiçoada, ele é cego e ele é mendigo. Mas a Bíblia diz que ele aproveitou a oportunidade que ele teve. O texto vai dizer para nós assim, vamos aqui para a exposição da palavra. Versículo 35. E aconteceu que, quando Jesus aproximou-se de Jericó, um cego que estava sentado à beira do caminho, pedindo o quê? Esmola. Então, se alguém perguntasse quem é esse homem, eu não sei, eu só sei que ele é cego e que ele é mendigo. Um cego, ele não sabe para onde vai, e como mendigo, ele não tem para onde ir. Essa era a situação da vida desse homem. Essa era a situação deste homem. Mas a Bíblia deixa muito bem clara para nós que quando Jesus agora ele adentra essa cidade, está passando por essa cidade, esse homem que está nessa condição, ele vai fazer algo, ou ele percebe, o barulho daquela multidão, porque o versículo 36 diz isso, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que movimento é esse? E aí algumas pessoas disseram assim para ele, é Jesus, o Nazareno, que está passando. É Jesus, o Nazareno, que está passando. E eu te pergunto aqui nessa noite, você já se perguntou quem é que está passando? Que barulho é esse? O que está acontecendo aqui? E a Bíblia diz que as pessoas disseram para ele, é Jesus. E percebe que as pessoas fazem questão de mencionar, é Jesus, o Nazareno. E quando ele ouviu essa palavra, ele não vai clamar pelo nome que ele ouviu. Quando ele ouviu essa palavra, a multidão disse para ele assim, quem está passando aqui, meu amigo, é Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz que quando ele acabou de ouvir isso, ele fez o quê? Ele começou a gritar. Ele não começou a chamar nem falar, não. O texto é claro dizer para nós que ele começou a gritar. E de que maneira que ele grita? Ele vai gritando assim, Jesus, filho de Davi. Ele está fazendo algo, igreja, aqui. Por que ele cita filho de Davi? Ele está falando uma palavra messiânica. Ele está dizendo aqui muito bem claro e reconhecendo, esse é o Messias. Ele está dizendo que foi profetizado por Isaías, pelos profetas, sobre Jesus, que seria o Messias, o enviado. Então ele não vai dizer o que todo mundo diz, o que as pessoas dizem. Não, eu vou gritar, mas não vou gritar Jesus de Nazaré, eu vou gritar Jesus, o filho de Davi. E qual a palavra que ele cita? Tem misericórdia de mim. Ele não diz assim para alguma pessoa, olha, então já que é Jesus que está passando, faz favor, pede para ele vir aqui. Ora, por favor, chama ele para ele aproximar, vir aqui, eu preciso falar com ele, eu preciso só dar uma palavra, eu preciso só ouvir a voz dele, ou eu preciso tocar nele. Não, ele vai dizer e vai gritar. O texto é muito claro dizer para nós, versículo 36, então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto muitas pessoas, a multidão que acompanhava Jesus até Jerusalém, tinha muitos ali que não tinham nem noção de quem era Jesus.
de qual era o seu papel, a sua importância, mas esse homem cita uma palavra messiânica dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. E quando ele fez isso, igreja, a Bíblia nos deixa claro para nós, no versículo de número 39, que as pessoas pediam para ele não fazer isso. Quando ele começou a gritar, as pessoas disseram assim: eis que na frente, as pessoas que iam à frente o repreendiam, dizendo assim: cala, meu, para de gritar, para de ficar fazendo isso, para de ficar gritando, de ficar chamando, porque é isso que o texto diz, e eis que os que iam à frente o repreendia para que se calasse. Mas, igreja, quem tem propósito, quem tem um foco, quem tem um objetivo, não se cala. Quem tem a certeza daquele que está passando é de fato o Jesus, o Messias, não se cala. Aquele que estava gritando, ele tinha convicção de quem estava passando ali não era uma pessoa normal, uma pessoa comum, não. Quem estava passando ali era alguém que poderia resolver o seu problema. Por que ele está gritando Jesus, filho de Davi? Ele está, na mente dele está dizendo assim: eu estou gritando porque esse homem vir aqui, eu tenho certeza que ele vai resolver o meu problema. Então quem tem convicção, quem está convicto do Cristo que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, ele não para, ele não desanima, ele continua gritando: mas eu sou cego, eu sou mendigo, eu estou sentado à beira do caminho, as pessoas nem me conhecem. Não importa, o importante é que eu vou continuar gritando: Jesus, filho de Davi. Ele é tido na Bíblia como chamado de cego Bartimeu. O que é Bartimeu? A Bíblia só fala que ele era filho de Timeu, porque a palavra Bar quer dizer filho, e Timeu é um nome, é óbvio. Então ele era filho de Timeu, nem um nome citado. Então uma pessoa cega, mendiga, que não é colocado nenhum nome, desconhecido, até por nome não se tem, mas uma coisa ele tinha: eu tenho um foco, eu tenho um propósito. E o meu foco aqui é gritar para o nome daquele que vai resolver o meu problema. Mas aí eu tenho outra dificuldade, que quando eu começo a gritar, alguém vai dizer para mim: se cala, fica calado, para de falar esse nome. É isso que acontece muitas vezes, igreja. Nós estamos focados, temos certeza, começamos a buscar, aí vem alguém e diz: não adianta fazer isso, não adianta. Não importa, igreja, pode levantar quem quiser, a multidão, o inimigo, Satanás, levante quem se quiser levantar, mas nós vamos continuar gritando: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Pode levantar a multidão que tiver que levantar para te atrapalhar, mas se você crê nesse Jesus, não desanime. Não desanime. E aí quando disseram para ele, mas quando chegaram nele, alguém diz assim: né, você tem razão. E a pessoa dizendo assim: meu amigo, para de ficar chamando. Você não sabe nem para que lado ele está, você está ouvindo só um barulho. Você não sabe nem qual é a posição que ele se encontra. Meu amigo, você é um cara, olha o seu estado, você é um mendigo. O seu negócio é ficar aqui na beira do caminho gritando. Quando falaram isso para ele, você pensa que ele deu ouvido quando alguém repreendeu, porque o texto é claro dizer que repreendia. Alguém chegou para ele e falou assim: meu amigo, por favor, fica quieto, para de incomodar o Messias, não fique chamando, não fale mais desse nome, fica quieto. E a Bíblia diz que quando falaram isso para ele, ele levancheu o peito de ar e disse: Jesus, filho de Davi. Que quanto mais pediam para ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi. Sabe por quê, querida? Quanto mais o mundo quer te parar, mais o mundo quer te pressionar, mais o mundo quer calar a tua voz. Mas você que está aqui, que conhece esse Jesus, você vai levantar hoje, nessa noite, encher o peito e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Ele estava convicto. E a Bíblia diz que Jesus parou.
Alabacaramandorabácia. Eu sinto a presença de Jesus aqui. E Ele está dizendo, eu entrei nessa igreja hoje. Jesus está aqui e Ele está dizendo, eu vou parar. Porque tem alguém clamando o meu nome. O Senhor me disse ao meu coração nessa noite, eu estou aqui, eu estou parado, porque alguém chamou o meu nome. Aleluia, a Bíblia disse, clama a mim, respondei-te-ei, e anunciar-te coisas grandes que você não conhece, não sabe. A Bíblia diz que se o necessitado clamar, Deus vai ouvir. O Senhor está dizendo para mim, para você aqui nessa noite, eu estou ouvindo, eu tenho ouvido o teu clamor. E a Bíblia diz que quando ele estava gritando, meio à dificuldade, à luta, a multidão tentando parar, o texto diz que Jesus parou e mandou que o trouxesse. Igreja, quando Jesus para e dá uma ordem, não tem ninguém que resista. Você pode ver que aqui não teve nenhum questionamento, não teve nada. Jesus parou e perguntou, diz assim, traga o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou. Percebe que aqui o texto está dizendo assim, mas Senhor, para que trazer esse homem aqui? Não, o Senhor falou assim, para aí, para, tem alguém gritando o meu nome. Ele está gritando de um jeito que vocês não gritam. Ele está falando do jeito que vocês não falam. Ele está dizendo o quê? Escuta o que ele está falando, multidão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Traga esse homem aí. E o texto vai dizer que trouxeram esse homem até Jesus. E quando trouxeram, que ele chegou até Jesus. E tendo chegado, Jesus faz uma pergunta. O Senhor não trouxe aqui nessa noite a mim e a você para ficar te questionando, te interrogando. Quanto tempo você está assim? Quantos anos faz que você está nessa mesmo? Você faz o quê? Quem traz você aqui, já que você é um cego? Jesus não faz isso. O que a Bíblia diz? Ele vai dizer que quando ele chegou e tendo chegado, Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Esse Jesus é lindo, igreja. O que você quer que eu faça para você? Você está gritando, você está me chamando, você está falando aí, você está dando os gritos, você quer que eu faça o quê para você? E o texto vai dizer assim, e ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Esse homem não era um homem como alguns outros da Bíblia que nasceram cegos, ele já teve a oportunidade de ter a visão. Ele sabia muito bem qual era a importância e como era tão bom em poder enxergar as coisas, ver as coisas. E esse homem não diz também a Bíblia, mas ele já tinha perdido a visão, estava cego. E a Bíblia diz que quando Jesus faz a pergunta, ele diz, eu quero ver novamente. E o Senhor aqui nessa noite está abrindo a nossa visão, igreja. Porque tem muitas pessoas que acham que estão enxergando, mas não estão. Tem muitas pessoas que pensam que tem visão, mas não tem visão. E o Senhor está dizendo, eu estou aqui para abrir a tua visão aqui nessa noite. Uma certa feita o profeta, o homem de Deus, juntamente com seu servo, chamado Geazi ou Geazi, a Bíblia diz que cercaram todo o acampamento, e a Bíblia diz que quando esse homem sai para fora do acampamento, ele olha e disse, meu Deus, nós estamos cercados. Ele chamou o profeta e diz assim, olha, a gente está numa enroscada, porque nós estamos cercados por uma multidão de exército aqui que você não tem ideia. Aí o profeta levantou, ele disse, aonde está isso aí? Ele disse, olha lá para você ver, olha só o monte inteiro, toda a nossa casa está cercada por adversário, por carros, por tantos homens. Aí o texto bíblico diz que o Senhor, aquele homem olha para ele e diz, Senhor, abra os olhos deste homem, para que ele veja cavalos e cavaleiros aqui, mas que ele possa ver os anjos do Senhor. Nessa noite o Senhor há de abrir a minha e a tua visão, para enxergar coisas muito mais além daquilo que você está enxergando. O Senhor aqui nessa noite nos trouxe, igreja, para que você enxergue e veja algo na sua vida que você até agora não está vendo. Ah, mas eu não tenho nenhum problema, eu enxergo perfeitamente. Quem te falou?
Talvez algumas coisas na sua vida que está ainda meio escurecida, meio obscurecida, mas o Senhor quer nessa noite limpar a sua visão espiritual, para que você veja e que você entenda que só Deus pode fazer isso na tua vida. Só Deus pode fazer isso na sua vida. E o texto vai dizer para nós, Jesus disse, pois então veja. Para Jesus é tão simples, igreja. Para Jesus não tem discurso, não tem rodeio, não tem nada. Ele simplesmente disse o quê? Então, veja, para mim é simples. O que nós estamos pedindo para o Senhor, igreja? Esse homem pediu para que a sua visão fosse aberta, e nós estamos pedindo o que para o Senhor? Qual tem sido a sua petição? Qual tem sido o seu discurso, a sua conversa com o Senhor? O que você tem pedido para Jesus? E o Senhor disse, se você quer ver, então veja. E o texto diz assim, a sua fé o salvou. E imediatamente ele passou a ver de novo. E seguiu a Jesus, glorificando a Deus. Para que você quer que a sua visão seja aberta? Qual é a finalidade de Deus tirar algo sobre a tua vida? Qual é o propósito? Para que você quer que Deus tire de você essa cegueira? Com qual finalidade? Com qual propósito? Você que está aqui nessa noite, nós que estamos aqui, você veio aqui com certeza adorar o Senhor, mas dentro de você há uma necessidade. Você está aqui clamando a Deus por algo, mas a pergunta que nós fazemos aqui, que eu faço pelo Espírito Santo de Deus, com qual propósito você quer que Deus faça isso para a tua vida? Ah, Senhor, o Senhor está dizendo aqui, nem tudo eu faço, porque eu sei qual é o processo lá na frente. Você que até agora indagou, perguntando ao Senhor, por que isso não aconteceu? Por que isso não acontece comigo? Deus sabe como. Deus não fez ainda, porque Ele está tratando com você ainda. Deus não permitiu ainda, porque Ele está trabalhando em você, para depois Ele fazer a obra em você, para que o nome dEle seja glorificado. Talvez você tenha chorado as noites, as madrugadas, dizendo, Deus, por que não acontece comigo? Já aconteceu com A, com B, com C, mas por que não? O Senhor está te respondendo hoje, eu estou tratando com você, eu estou te ensinando, eu estou te dando estrutura, para que quando eu fizer, você venha entender o processo que você passou. Porque a Bíblia diz que quando ele acabou de abrir os olhos, ele começou a glorificar. E o Senhor está dizendo, se não for para me glorificar, eu não vou fazer. Eu não vou permitir, se não for para glorificar o meu nome, eu não permito. Mas se você está disposto nessa noite a receber algo da parte de Deus para que o nome dele venha a ser ou continuar sendo glorificado, então Deus vai fazer o milagre. Não vai ser amanhã, vai ser nesse culto. Você não vai sair daqui da forma que você entrou. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você vai sair daqui outra pessoa, porque o nome do Senhor há de ser glorificado sobre a tua vida. E imediatamente ele enxergou. E outra coisa, Deus quando faz obra, Ele faz por completo. Ele não somente trouxe a visão novamente a esse homem, como também houve salvação na vida deste homem. E agora aquele que era cego em Jericó, percebe o cenário, morando numa cidade amaldiçoada, sem visão, mendigo, sem nome. Quando alguém pergunta, você está falando do cego. Se o cego Bartimeu, eu conheço. O mendigo Bartimeu que vive no caminho, eu conheço ele. Mas agora a sua história, a sua vida foi mudada. Agora com certeza as pessoas iriam chamar ele pelo nome, porque já não era mais cego. Agora as pessoas iriam respeitar, porque com certeza quem passasse por Jericó não encontraria mais aquele homem ali pedindo as coisas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a partir daquele momento ele começou a seguir Jesus. O que ele deixou para trás? Ele deixou uma cidade amaldiçoada, deixou a cegueira e deixou de ser mendigo para glorificar o nome do Senhor. O Senhor está te tirando nessa noite de alguma situação para você seguir Jesus, para que o nome dele venha a ser glorificado. E para finalizar agora, eu finalizo com essa palavra.
era a última e a única oportunidade. Se esse homem não tivesse essa coragem de gritar por Jesus, filho de Davi, nunca mais ele teria essa oportunidade. Jesus ia passar, ele ia continuar cego, ia continuar mendigo, ia continuar sendo conhecido como cego Bartimeu, e nunca mais iria ter a solução do seu problema. Mas ele não perdeu a oportunidade. E eu finalizo aqui nessa noite dizendo assim: Jesus passou por Jericó, e nessa noite ele está passando por aqui. Alabacaramandorabácia. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Assim como Jesus passou por Jericó, ele está passando, ele está aqui nessa noite para dizer: eu adentrei a este culto porque eu preciso fazer o milagre para que o meu nome venha a ser glorificado. Então não perca a oportunidade. Eu só tenho de dizer uma coisa hoje: Jesus está novamente aqui, passou por aqui, está por aqui nessa casa. Eu não posso lhe garantir se você vai ter essa oportunidade, porque hoje pode ser o último dia, o último culto. Porque a Bíblia, um hino diz aí, né? Pode ser hoje o último dia. Porque brevemente vai sair uma notícia: que a dessolicitude desapareceu. E ela foi para a glória. E muitos vão passar por aí e dizer: cadê aquele povo barulhento? Não vai ter mais. Porque a gente aproveitou a oportunidade. E a oportunidade nessa noite é de glorificar o Senhor. Então não perca a oportunidade. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado, mas saiba de uma coisa: Jesus está aqui. Então não perca a oportunidade de lançar a Ele toda a sua petição e as suas necessidades, em nome de Jesus.